era o centro do universo, a cidade eterna. Por 1000 anos, Roma ditou os destinos do mundo conhecido. Sua simples existência era uma garantia de ordem, uma promessa de civilização. Mas em agosto de 410 d.C., o impossível aconteceu. Pela primeira vez em 800 anos, um exército estrangeiro rompeu as muralhas. Os visigodos, liderados por Alarico, saquearam Roma. Para milhões de pessoas que viviam sob o seu domínio, do norte da Britânia aos desertos do Egito, foi como se o sol tivesse se apagado. Este não foi um evento isolado, mas o sintoma mais chocante de uma doença terminal que consumia o império há séculos. Esta é a história de como uma civilização inteira se desintegrou, como o maior império que o Ocidente já viu se tornou ruína, e como, das suas cinzas, um novo mundo nasceu. A ruína de Roma começou de dentro. A partir do século III, o império foi corroído por uma crise perpétua. Uma sucessão interminável de imperadores fantoche, criados e assassinados por suas próprias legiões em busca de poder e dinheiro. A vida de um imperador tornou-se tão precária que a média de governo era de apenas alguns anos, muitas vezes terminando com uma espada. Para pagar a lealdade dos soldados, os governantes desvalorizaram a moeda de forma catastrófica. O denário, antes uma moeda de prata pura, tornou-se pouco mais que bronze banhado. A hiperinflação explodiu, aniquilando a poupança e destruindo o comércio. O Estado, desesperado por recursos, esmagou seus cidadãos com impostos tão brutais que muitos agricultores abandonaram suas terras. Preferiam fugir e viver entre os chamados bárbaros a suportar o fardo insustentável de ser um cidadão romano. A classe média, a espinha dorsal da sociedade, simplesmente desapareceu. O império dividiu-se administrativamente entre Ocidente e Oriente, numa tentativa de gerir o caos, mas isso apenas aprofundou as fissuras. O corpo político de Roma estava em gangrena, e o cheiro da decadência atraía predadores. Enquanto Roma sangrava internamente, o mundo exterior explodiu em movimento. Povos inteiros fugindo da seca, da fome, e principalmente, empurrados para o oeste pela chegada dos temíveis hunos, lançaram-se contra as enfraquecidas fronteiras do Danúbio e do Reno. Eram os godos, os vândalos, os francos, os alamanos. Não eram apenas bandos de saqueadores, mas nações em migração buscando um novo lar. O ponto de virada veio em 378, na Batalha de Adrianópolis. Um exército romano completo, liderado pelo próprio imperador Valente, foi aniquilado pela cavalaria gótica. O imperador morreu no campo de batalha. Era um sinal terrível. As legiões outrora invencíveis já não eram o escudo do mundo civilizado. Roma, em sua fraqueza, começou a contratar esses mesmos povos como mercenários para defender suas fronteiras. Os bárbaros não eram mais invasores distantes. Eles estavam dentro de casa, primeiro como aliados, depois como generais e, finalmente, como senhores. A pressão externa tornou-se um dilúvio que as barreiras romanas, já corroídas por dentro, não conseguiram mais conter. O mundo que Roma construiu, um mundo de cidades interligadas por estradas pavimentadas, aquedutos e rotas marítimas seguras, simplesmente desmoronou. As cidades, antes centros vibrantes de comércio, cultura e administração, encolheram drasticamente. Lugares que abrigavam centenas de milhares de pessoas tornaram-se aldeias fantasmagóricas. O Fórum Romano, outrora o coração pulsante do império, virou pasto para ovelhas. Teatros, banhos públicos e bibliotecas caíram em desuso. Suas pedras usadas para construir muralhas apressadas ou igrejas, as estradas, sem manutenção, tornaram-se perigosas e intransitáveis, sufocando o comércio de longa distância. O azeite da Espanha e o trigo do Egito já não chegavam à Itália. A vida tornou-se local e isolada. O conhecimento, antes público e acessível em grandes bibliotecas, refugiou-se nos mosteiros, onde monges copiavam laboriosamente os manuscritos antigos, preservando fragmentos do saber clássico, em um mundo que se tornava cada vez mais iletrado. O centro da vida deslocou-se das cidades para os feudos fortificados no campo, e dos senadores para os senhores de terras e bispos. O cidadão romano cosmopolita e urbano deu lugar ao servo medieval,
ligado à Terra. O mundo antigo, globalizado e interconectado, estava morto. Um novo mapa, fragmentado e rural, estava sendo desenhado. E então veio o ano de 476. O ato final foi quase silencioso, uma nota de rodapé na crônica de um colapso que já durava gerações. Odoacro, um chefe germânico a serviço de Roma, depois o último imperador do Ocidente. Seu nome era Rômulo Augusto, mas a história, com cruel ironia, o apelidou de Augustulo, o Pequeno Imperador. Uma sombra pálida do fundador de Roma e do primeiro imperador. Não houve uma grande batalha pela cidade. Odoacro simplesmente dispensou o jovem imperador, enviando-o para um exílio confortável. Ele então reuniu as insígnias imperiais, o diadema, o manto púrpura menos, e as enviou para o imperador do Oriente. Em Constantinopla, com uma mensagem clara: o Ocidente já não precisava de um imperador próprio. Mas Roma nunca desapareceu completamente. Seu fantasma assombra o mundo até hoje. Suas leis formam a base dos nossos sistemas jurídicos. Sua língua, o latim, evoluiu para o português, o espanhol, o francês. Sua arquitetura inspirou construções por milênios. E sua igreja, nascida nas suas entranhas, tornou-se a instituição mais poderosa da Idade Média, preservando e transformando seu legado. A ruína de Roma nos ensina que as civilizações são frágeis. Elas não caem subitamente. Elas se desfazem, se transformam lentamente, até se tornarem irreconhecíveis. E seus ecos, para o bem e para o mal, podem durar para sempre. Obrigado por assistir. Se você se interessa por como as grandes civilizações nascem, vivem e morrem, inscreva-se no canal para mais histórias como esta. Até a próxima!